quando a gente olha aqui para a esfera engenheiro, né, o engenheiro ele tem que continuar sendo o cérebro pensante da parada. Ele não pode delegar, né, o raciocínio lógico, o racional para um software, porque o software não tem sentimento nenhum. O software é frio. Você entrou com dado, saiu com dado, é aquilo lá. O software não vai falar, olha, veja bem, eu estou achando que esse ponto aqui da análise não está... Não, não vai fazer isso. Quem vai fazer é você, engenheiro. Então, antes de operar a ferramenta, é interessante que você tenha o mínimo de background, né? De conhecimento de causa. Por exemplo, eu vou modelar aqui um canal urbano, tá? E aí você usa uma das ferramentas que a gente vai ver aqui, faz a modelagem do canal urbano e aí você tem um resultado onde esse canal apresenta uma velocidade de, sei lá, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo. Se você não tem uma percepção que um canal em área urbana nunca vai chegar nessa velocidade, como é que você vai ter a percepção que esse resultado está errado? Né? Você vai ter esse resultado de 30 metros por segundo, vai colocar no seu relatório e vai passar para frente. Por quê? Porque você usou uma ferramenta, mas não usou o seu cérebro pensante. Certo? Então, o engenheiro tem que ser esse cérebro que vai fazer essa análise. Então, o conhecimento técnico do problema é isso que eu estou falando. Se eu já estudei o mínimo do mínimo do mínimo de hidráulica de canais, já fiz alguns cálculos, eu sei que para ter 30, 40 metros por segundo, a minha vazão tem que ser extremamente elevada, e a declividade do canal também, rugosidade baixa. E se isso foge muito do meu caso, eu sei que tem algum problema ali. Clareza dos dados de entrada. Hoje em dia, os softwares estão cada vez mais pré-prontos, né? E aí tem que ter muito cuidado. Porque os dados de entrada, eles são mandatórios, né? Se eu coloquei qualquer dado de entrada lá, vai sair qualquer resultado e segue o jogo, né? Então, muito cuidado com os dados de entrada. Eu vou entrar com ideograma, mas você sabe construir um ideograma, né? Eu vou entrar com um hietograma de chuva, mas você sabe construir um hietograma de chuva? Então, esses conhecimentos são importantes que você já detenha-os, né? Pelo menos numa escala mínima, para que você possa ter clareza do processo. E, obviamente, né, no final do processo, já com o resultado, a acurácia na análise dos resultados. Então, aquela coisa, saiu um resultado lá, você vai olhar para aquele resultado e deve ter o crivo, né, a acurácia, e falar, isso aqui está coerente ou não está coerente. Isso aqui está dentro do que eu esperava ou isso aqui está muito fora do que eu esperava. Tá? Então, essa análise crítica precisa partir do engenheiro. Certo? Agora, o que resta ao software, então, né? O software vai ser o nosso braçal mecânico. Vai ser o nosso braço mecânico. Ok? Por quê? Porque ele consegue processar, o computador, cálculos complexos, né, com a sua força aí de processamento computacional, numa velocidade que eu e você juntos demoraríamos umas 10 vidas, né, para fazer. Então, obviamente, isso a gente tem que reconhecer, né? Esse poder computacional que ganhou espaço no mercado, ele é muito interessante, muito interessante. Existem métodos complexos hoje em dia para avaliar sistemas de drenagem, né? Que assim, você usa um método simples, você tem uma resposta simples, não tão assertiva. Você usa um método mais completo, você tem uma resposta mais assertiva. Só que para usar esse método mais completo, vai precisar de um processamento muito maior. Por isso que o computador, no caso o software, vai ser um grande auxílio para nós, né? E por fim, a parte menos importante, né, para nós engenheiros, mas que para o cliente às vezes é o mais importante, né, que é a representação gráfica, né, uma representação clara do cenário avaliado. Às vezes o cliente ele não entende nada que você está falando, mas quando ele vê uma mancha de inundação, agora entendi, né? Então essa percepção de valor também passa pela ferramenta, ok? Agora, quais são os principais softwares que você não pode mais negligenciar? Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui para vocês. Primeiro software é o software Cisco, da UFMG, junto com a Pimenta Dávila. Ele é um software livre, gratuito, né? Você não consegue editar, não é porque ele é livre de edição, mas ele é gratuito, no caso, né?
Mas ele é um software muito legal. Eu gosto muito dele porque ele tem alguns módulos que só ele tem, né? Eu não conheço, por exemplo, nenhum outro software que utilize dos métodos de Chanson, Watts e Assuda para fazer cálculo de escada hidráulica. Eu consigo fazer um cálculo de escada hidráulica utilizando outros softwares, como o Penfuon, por exemplo, né? Mas, assim, com esses métodos mais simplificados, né? É só o Cisco mesmo. Então, o que ele faz, né? Ele faz cálculo de bueiro, ele faz cálculo de canal de drenagem, ele faz cálculo de remanso, curva de remanso, ele faz cálculo de escada dissipadora, bacia de dissipação, confluência de canais, ou seja, você tem um curso d'água que une com outro curso d'água e vira um curso d'água só. Como que a água vai se comportar naquele trecho de união? Cálculo da curva do canal. Então, quando você tem uma curva num curso d'água, a lâmina d'água na margem externa tende a ser maior. Então, ele faz essa análise também. Então, é uma ferramenta bem simples mesmo, bem prática, bem fácil de usar. Gratuita, né, que tem que estar aí nos seus top 8, aí, nos seus top 8, né? Softwares que você vai utilizar. Ok? Segunda ferramenta aqui, ainda seguindo nessa ordem simplificada, né? A segunda ferramenta é o Macro Studio. O Macro Studio é um software também gratuito, né, que você consegue baixar e instalar no seu computador. E ele faz alguns tipos de análise interessantes. A velocidade do canal, o Cisco também faz, né? Então não tem tanta mudança. Agora, ele faz um cálculo de tensão de arraste no canal. E isso daqui também, pessoal, eu só vi no Macro, tá? Eu não vi nenhuma outra ferramenta mais simplificada que calcule a tensão de arraste. Ok? Você pode até fazer no Excel e tal, mas software mesmo, não. Então, ele calcula essa força que a água faz para mobilizar as partículas para jusante. Ok? Então, tensão de arraste é uma análise aí para canais de drenagem. Velocidade residual, ele também calcula isso daqui. Também eu nunca vi outra ferramenta que calcule isso, tá? Por quê? O que seria a velocidade residual, pessoal? Olha só. Imagine que eu tenho aqui, ó, fazer um desenho aqui para vocês. Imagine que eu tenho aqui um gabião aqui, por exemplo. Aí tem um filtro geotexto aqui embaixo, tá? Aqui eu tenho solo já. Aqui eu tenho preenchimento, né? Do colchão reno com pedra rachão, pedra de mão, tá? Então, várias pedras aqui, arranjadas e tal. Ok? Beleza. Se está passando um escoamento aqui em cima, que é a nossa velocidade média, a gente calcula, como o gabião, como o hip-rap, bloco articulado, enrocamento, outras soluções porosas, o que acontece aqui? A água consegue passar por entre as pedras, sair aqui na base e entre em contato com o solo. Isso daqui chama velocidade residual. E o seu solo de base, ele tem que suportar, então a velocidade admissível dele, né, tem que ser maior do que a velocidade residual, porque senão a água passou por debaixo do revestimento e lavou o solo da base mesmo com o revestimento. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, esse cálculo bem específico aqui, pessoal, de VR, velocidade residual, eu só vi no Macra, tá? Por isso que ele é muito interessante aí para a parte de canais. Então, a gente for material poroso. Aí ele faz os cálculos mais simplificados também, de nível d'água, área molhada, perímetro, raio hidráulico, por aí vai. Tá? Então, aqui mais uma ferramenta.